Bom dia mais uma vez para vocês, queridos do terceiro ano, né? Vamos lá para mais uma aula nossa de Química. Tem uma novidade aqui, a gente agora está com Classroom, certo? Em Química, só que vocês vão ter que usar o e-mail do pessoal, certo? O Gmail. Só para mim, só para aula de Química, certo? Só para entrar na sala de aula de Química, vocês vão usar o Gmail. Não use o Enova porque não vai entrar. E comigo vocês podem usar aí, ó, tá o código de vocês aí, terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D. Pode usar esse código que você vai conseguir entrar na sala de aula de Química. Só que usando o Gmail, mais uma vez. Então não use o Gmail para outras professoras, mas use só para Química, viu? Porque comigo não conseguimos cadastrar lá, tá bom? Então passe para os colegas, quem não viu isso ainda aí, certo? Se não tiver nada postado lá ainda, porque a gente acabou de criar, então tá ainda desenvolvendo, certo? Vai postar algumas coisas lá, as atividades, etc. Vocês vão poder mandar a atividade para lá, tá bom? Então vamos lá para a aula. A gente está falando sobre as propriedades coligativas, a gente termina sobre elas hoje. São aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se acrescenta um soluto não volátil. Ou seja, existe um soluto, existe a água que é o solvente, existe o soluto que é sólido. A substância sólida que quando se adiciona para tentar ser dissolvida ali, modifica o comportamento da água, né? Que a gente viu aí. A água, ao invés de, por exemplo, tá fazendo café, que já tá, a água está borbulhando, a água está borbulhando, né? Está fervendo. Aí está a 100 graus. Aí quando você coloca o pó de café, ela para de ferver. Só vai voltar a ferver depois de algum tempo, quando ganhar mais calor. Porque quando você colocou o pó de café, você aumentou a temperatura de ebulição, ou seja, ela não ferve mais com 100 graus. Para ferver precisa de mais de 100 graus. Entendeu? Então você modificou o comportamento do líquido através do acréscimo de um soluto não volátil. E diminuindo também, a água a 0 grau congela, se for água com sal, a 0 grau continua líquida, porque você abaixa o ponto de congelamento. A 0 grau não congela mais. As moléculas do sal impedem da água cristalizar, ficar sólida, certo? Então, aí são as 4 que a gente estudou, estou estudando aí. E aqui nós temos um apanhado, certo? Delas. A ebulioscopia, que é o aumento da temperatura do solvente, da ebulição, né? Aumento da temperatura de ebulição. Como eu falei na estante, é possível aumentar a temperatura de ebulição de um líquido adicionando soluto não volátil. Ele passa a precisar de mais calor para poder entrar em ebulição, certo? Porque as moléculas dificultam essa evaporação. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor, consegue abaixar a pressão de vapor de um líquido adicionando soluto não volátil. Repare que o segredo central é o soluto. Acréscimo de soluto dificulta a evaporação, dificulta o congelamento, dificulta a ebulição, certo? E também permite a passagem de solvente, atrai solvente, como osmose. Então a crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento do líquido ao adicionar o soluto não volátil. Ao invés de congelar a 0 grau, com o soluto ele abaixa mais ainda e mantém o líquido nesse formato a menos de 0 grau. Se fosse puro já teria congelado, certo? E a pressão osmótica é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado em solvente, em soluto, né? Então, onde tiver maior concentração de soluto, o líquido é atraído, tá bom? Vamos lá para os exemplos. Melhor para a atividade, né? Primeira questão: por que as águas dos oceanos não congelam, mesmo em locais muito frios, com temperatura abaixo de zero? Então, aí, realmente a água do oceano, ela se mantém líquida, mesmo lá tendo, digamos, menos 10 graus, menos 15 graus, certo? Muito gelado, só que ela se mantém líquida. Resposta: por apresentar grande quantidade de sal, que é um soluto não volátil, certo? É bom lembrar isso aí, é soluto não volátil. O soluto tem que ser não volátil para modificar o comportamento do líquido puro. Abaixando o ponto de congelamento da água, certo? Quando se acrescenta o soluto não volátil, abaixa o soluto, abaixa o ponto de congelamento. Então é o que acontece lá na água do oceano. Ela não congela porque tem muito sal, dificultando essa cristalização, esse congelamento.
As moléculas de soluto dificultam a solidificação, fenômeno conhecido como crioscopia. Certo? Então, é isso, por isso que as águas dos oceanos não congelam, mesmo com temperaturas abaixo de zero. Se fosse água doce, já estava congelada há muito tempo, certo? Vamos lá para outra questão. Segundo, o que acontece ao adicionarmos açúcar à água em ebulição? Ó, a água está fervendo, aí você acrescenta açúcar. A água para de ferver. Seu ponto de ebulição aumentará ao adicionar o açúcar. Este fenômeno é também denominado como ebulioscopia. É o mesmo exemplo do café, tal. Você adiciona um pó de café, ela para de ferver. Ele está borbulhando. Quando você acrescenta um pó de café, ela para de borbulhar. Fica um tempo, ganha mais calor, aí sim ela passa a borbulhar novamente porque atingiu sua temperatura de ebulição. Então, é o que acontece quando adiciona açúcar, né? A água para de ferver porque com 100 graus ela não é mais suficiente para entrar em ebulição, porque tem o açúcar. Então, por isso que se tiver com açúcar e estiver fervendo, está muito mais quente, certo? Está muito mais quente, está mais de 100 graus. Se ela estiver fervendo sem açúcar, sem nada, ela está a 100 graus, está evaporando. Se ela estiver fervendo com açúcar, com café, ou pó de café, se ela estiver fervendo, fazendo aquelas bolhas, é porque ela está com uma temperatura maior do que a água pura, certo? Então está mais de 100 graus, pode ter certeza. E a terceira questão, o que acontece com um pedaço de fruta desidratado dentro de um recipiente com água? Um pedaço de fruta dentro de um recipiente com água, um pedaço de fruta desidratado. O que vai acontecer com ele? Vai hidratar. Por osmose, o líquido sai do meio menos concentrado, insoluto, que é onde tem um recipiente com água, e vai para o mais concentrado, a fim de equilibrar, certo? A osmose acontece aí. O líquido sai do meio mais concentrado, menos concentrado para o maior concentração, a fim de equilibrar as partes. E o último, explique por que uma pessoa poderá morrer de desidratação se beber continuamente água do mar. Porque a concentração de sal será maior no corpo e irá retirar a água das células, podendo levar a um estado de desidratação e, consequentemente, morte. Então, assim, a nossa célula já possui líquido, né? Se você beber muita água salgada, ou até mesmo muitas coisas salgadas você come, agora sim, em excesso, né? Vai acontecer o seguinte, que o seu meio, o seu estômago, a parte externa da célula vai ficar muito cheia de soluto e a célula, para tentar compensar essa quantidade de soluto no meio externo, vai perder líquido para tentar equilibrar. Então ela vai murchar, certo? Desidrata, vai desidratando sua célula e a pessoa com a célula desidratada, elas morrem, certo? As células morrem e a pessoa pode também chegar a esse estágio, certo? Então essas foram as questões que a gente fez na última aula, certo? Vocês fizeram aí. Os alunos que estiverem devendo atividade ainda, entregue, porque vocês estão sendo avaliados por essas atividades. E hoje nós teremos, assim, foi o último assunto. E hoje nós teremos, vou passar para vocês a atividade de conclusão, que é a última atividade desse assunto tipo primeira unidade. É o seguinte, elaborar um texto de caráter científico sobre as 4 propriedades coligativas estudadas. Essas 4 que vocês estudarem agora. Um valor de 4 pontos, certo? O texto precisa ter no mínimo 15 linhas. A produção deve ser pessoal, ou seja, você que tem que escrever o texto, fazer, produzir. Não pegar do outro, não pegar da internet. Você pode até pegar da internet para estudar, certo? Como fonte de pesquisa, mas não que você vai copiar tudo de lá, tá bom? Pode conter fotos ou desenhos, precisa ter capa indicando o trabalho, nome do aluno, série, escola e professor. O nome do professor, sua identificação, certo? Trabalho de química e tal. Propriedades coligativas. As 4 propriedades coligativas. Tem mais, mas só que eu estou cobrando as estudadas, certo? E a data de entrega vai ser dia 7/5. Ou seja, vocês têm 2 semanas para fazer isso aí, viu? Eu sei que vocês estão muito aperreados aí de trabalho, mas eu estou dando 2 semanas, então pode ficar tranquilos 2 semanas para produzir este trabalho que vale 4 pontos. Então, caprichem, certo? Nesse trabalho aí. As análises serão feitas baseadas nas ideias, exemplos de ocorrência no dia a dia, organização e originalidade. O que significa isso aí? Eu vou observar as ideias de vocês, as ideias claras, tal, vocês estão criando, né? Estão falando tudo direitinho sobre os assuntos, sobre as propriedades. Tem que ter uma sequência. Esse texto científico é isso. Você tem que ter tipo uma resenha. Tem que fazer lá tudo bonitinho, organizadinho, nada solto. Uma sequência, o texto. Depois vocês dão uma olhada no texto científico, exemplo de texto científico na internet, certo? Vocês têm que buscar isso aí.
Aí vocês podem colocar a ocorrência exemplo de ocorrência no dia a dia, vocês devem colocar porque enriquece muito o texto. Por exemplo, as aplicações no dia a dia, eu dei várias aplicações no dia a dia aí, da água mesmo, né? O tomate, a salada de tomate, vocês mesmos colocaram no exercício, a carne e tal. Diversos exemplos do dia a dia que nós vivemos, que são explicados por essas propriedades coligativas. Organização e originalidade. A organização, trabalho organizado, bem feito. Já tive aluno que entregou trabalho para mim, isso anos anteriores, entregou trabalho para mim com uma folha de caderno e nem tirou aqueles negocinhos lá. Então já perde nota por isso, né? Originalidade é você ser autêntico, o texto ser seu, entendeu? Não ser texto que você já pronto, que você pega e simplesmente me entrega. Eu vou analisar tudo isso aí, tiver tudo dentro aí, é nota máxima, certo? Vale os 4. Se aí você já fez as 5 atividades, você tem 5 pontos, tudo direitinho, tudo no prazo certo, já tem 5 atividades, 5 pontos. Aí você faz isso aí, faz tudo direitinho dentro das normas, 4 pontos, 9. Aí vocês vão poder entregar assim, ou você tira foto e me manda lá na sala de aula, ou você escreve, digita, né? Você digita, pode ser digitado, ou pode ser escrito, tirado foto e mandado para mim, certo? O trabalho completo. Qualquer coisa, como vocês quiserem fazer. Mais fácil para vocês. E aqui nós temos a atividade 2, que também é de conclusão. Vocês vão colocar tudo junto, viu? Um texto vai ser a primeira coisa, a primeira sobre as propriedades coligativas. E a outra atividade não precisa ser um texto, mas é só para apontar a diferença entre átomo e molécula e apresentar por que é importante balancear uma equação química. Em 2 linhas você faz cada uma disso aí, pronto, certo? Você vai colocar qual a diferença do átomo e molécula e apresentar a importância de balancear, porque é importante balancear uma equação química. Tem lá a importância, né? Vocês vão ver que tem aplicação no uso de medicamentos, de criação de substâncias, de alimentos, etc. O valor de 1 ponto, essa aí, tá bom? Então, 2 atividades, caprichem, certo? Se precisar de dúvida, tirar dúvida, pode me perguntar lá, viu? E são atividades assim que vão para fazer o fechamento dessa unidade que vocês estudaram, todos esses assuntos aí que vocês estudaram. E eu só vou olhar mesmo que dia vai fechar essa unidade. Eu não sei se semana que vem, daqui a 15 dias, eu não lembro. Mas a gente já está fazendo aí, que já temos alguns assuntos, né? Já temos alguns assuntos para não ficar atropelando, a gente já faz logo, certo? Então, essa segunda atividade aí vocês vão poder colocar junto com a outra, só que tipo independente, certo? Pode colocar tudo junto, mas independente. E mande para mim, tá bom? Mas a primeira em forma de texto, viu? Não esqueça disso. Essa primeira aqui em forma de texto, que vai ser tipo um texto científico, caráter científico, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham entendido os assuntos, entendido a atividade e caprichem, tá bom? Um abraço, fique com Deus, boa semana para vocês. Qualquer coisa pode tirar dúvida.